que servirão de apoio para a nossa exposição nesta noite. Então, Salmo 23, eu quero ler, nesta ocasião, apenas o primeiro verso, que nós sabemos bem. Salmo 23, que nos diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E agora eu quero ler com vocês também o Salmo 7, que nos diz assim: Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezie no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-me em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que é em mim. Cessa a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá luz à mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria violeira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. Quero ler com os irmãos também ainda o Salmo 11. Salmo 11. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os inimigos, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador. Será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Amém. Meus irmãos, nós temos falado a partir do Salmo 23, eu vou me deter no Salmo 23 propriamente, daqui a alguns meses. E o nosso tema tem sido Rei e Pastor, o Senhor na visão e vivência dos salmistas. E a partir do primeiro verso do Salmo 23, que diz que o Senhor é meu pastor, nós temos analisado alguns princípios, alguns conceitos bíblicos sobre Deus como Senhor, de um modo muito especial no livro de Salmos. E apenas para que nós nos localizemos, nós já falamos que o Senhor se revela em suas obras, vimos que Deus se revela como Altíssimo, incomparável e insondável, magnífico, um Deus que tem pensamentos inatingíveis, um Deus todo-poderoso,
Um Deus que é Senhor e Rei de toda a terra, e dentro deste conceito nós vimos que Ele é poderoso e sábio Criador, tudo pertence a Ele, Ele preserva a criação, Ele é um Rei eterno, é um Rei glorioso, e vimos na última ocasião que esse Deus é temível, e que o temor de Deus deve nortear, deve orientar todas as nossas relações, a começar com o próprio Deus. Hoje eu quero começar a falar sobre a justiça de Deus. Deus é um Deus justo. É importante que nós entendamos, antes de falar da manifestação da justiça, mas falar daquilo que eu estou chamando biblicamente de justiça essencial. O conceito de justiça é um conceito extremamente vivo nas Escrituras, de um modo especial no Antigo Testamento. A ideia de que Deus, o Senhor, é justo, isso permeia todas as Escrituras. É um Deus que não depende de nada fora de si mesmo. Para Ele executar a sua justiça, Ele não depende necessariamente de meios externos, porque Deus se basta. O próprio conceito do Senhor, como eu já tratei, é um conceito de autossuficiência. E é esta forma que Ele se apresenta a Moisés: eu sou e que sou. Então a justiça é um conceito inerente à ideia de Deus. E isso deve guiar todas as relações. Todas as relações humanas partem do princípio de que Deus é justo. Então, pelo fato de Deus ser essencialmente justo, a justiça permeia as suas obras, e isso também deve caracterizar a vida e as relações de todos os seres humanos. Nós devemos viver em justiça. O caso é que a justiça de Deus procede dele mesmo. E um conceito que muitas vezes nós abandonamos é o conceito da ira de Deus. E um Deus que fosse santo e não fosse ao mesmo tempo justo e não expressasse a sua indignação para com a injustiça, não seria Deus. A ira de Deus é uma expressão da sua santa justiça em oposição ao pecado. Então a Escritura nos diz que Deus, Ele não se revela justo simplesmente. Deus não é hipócrita, Ele não é um Deus enganador. Deus é justo em si mesmo, Ele é absolutamente justo, por isso mesmo justo em suas relações. O padrão de justiça de Deus é revelado na palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus deve sempre nos guiar, nos orientar, nos conceder discernimento. O salmista diz no Salmo 19: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Todos. Não há aqui uma contradição de leis. Quando nós vamos elaborar leis, e essa é uma questão séria em qualquer país, nós nos deparamos às vezes com um conflito. Uma lei menor não pode ferir uma lei maior, e às vezes tem que ser julgado isso, porque é uma contradição. Essa lei fere um princípio maior, no caso a lei magna, que é a nossa Constituição. Quando nós falamos de Deus, não há esse tipo de incompatibilidade, porque Deus se manifesta sempre em plenitude de justiça. A sua palavra, toda ela, como diz o salmista, é igualmente justa. Deus é justo. Nós nos relacionamos com um Deus justo. Isso é um ponto capital para pensarmos em Deus, e a partir daí toda a nossa relação com Deus e toda a nossa relação social e civil. A partir daí podemos observar um outro aspecto óbvio nas Escrituras Sagradas, é que o juízo de Deus, de um Deus que é justo, o seu juízo é discernidor. O Senhor é justo em todas as suas expressões. E Deus tem um exame criterioso sobre todas as coisas. Deus tem um conhecimento claro e distinto de toda a realidade. Porque, em última instância, a realidade existe porque Deus preserva. Não é que Deus sabe o que existe. O que existe, existe porque Deus preserva. Então, saber é algo natural. Deus cria, mantém e preserva a todas as coisas com o seu poder. Então, Deus tem um conhecimento completo, exaustivo, perfeito de toda a realidade. Por isso que o seu exame, uma linguagem figurada para que nós possamos entender, é um exame criterioso. No Salmo 11 que lemos, diz assim: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos às suas pálpebras. Reparem a linguagem antropomórfica, atribuindo uma figura humana a Deus. As suas pálpebras
sondam, a ideia de examinar, testar, provar. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Então, reparem, Deus tem um discernimento perfeito das coisas que são. E a linguagem bíblica, para que nós possamos entendê-la, é Deus sondar os olhos de Deus, as pálpebras de Deus, a ideia de que Deus é minucioso no seu exame, porque Deus conhece as coisas como de fato são, e somente Deus conhece as coisas como são. Nós conhecemos as coisas como elas se mostram, e é óbvio isso, e nós podemos sofrer um problema que é um conceito comum, um problema epistemológico. Se você estiver com febre, por exemplo, a sua maneira de perceber a realidade é diferente. Se todo mundo está com calor, você está com frio, então você tem uma percepção diferente. O exercício que a gente fazia quando era garoto no ginasial ou científico, eu não me recordo mais, esses nomes são bem antiquados, é colocar uma régua dentro de um copo d'água. Você colocava a régua dentro do copo d'água e a régua parecia quebrada. Então é porque você tem uma ilusão de ótica. E nós temos também ilusões do tato, do paladar, o cheiro, né? Alguém um dia vai comer fígado, que é tão cheiroso, mas o coração dele pede pelo cheiro de picanha. Bom, não dá para fazer essa transformação metafísica. Faça o quê? Coma o fígado com alegria. Mas o fato é que nós podemos provocar certas percepções diferentes, e por isso nós julgamos diferentemente. Mas o fato é que Deus conhece e distingue toda a realidade, porque toda a realidade, em última instância, está sob o poder de Deus. Os justos e os ímpios, tudo está sob o poder de Deus. No Salmo 11, nós vemos mais uma vez Deus falando, ou o salmista expressando o conceito de Deus. O Senhor está no seu santo templo, nos céus do Senhor teu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. E no Salmo 7 que lemos também, o Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cessa a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. É preciso que esclareçamos que quando Davi pede para que Deus o julgue segundo a sua retidão, ele não estava dizendo que não tinha pecado algum. Ele está apenas dizendo que as acusações que faziam contra ele não eram verdadeiras, não é no sentido absoluto, porque nenhum de nós obviamente, é justo aos olhos de Deus. Mas, aplicando isso ao homem, podemos observar que uma das tarefas difíceis nossas é de julgar. Só que nós exercitamos isso o tempo todo. Nós não ficamos pensando sobre isso. Qual roupa que você vem? Hoje você vem com a roupa de frio ou de calor. A porta, eu encontrei algumas pessoas hoje, não está com frio? Não estou com frio não. Eu falei, puxa, que coisa. Alguém falou, o vento está mudando, está esfriando. Então você julgou. Eu me lembro que uma vez eu ia ajudar meu filho a colocar uns armários na casa dele, eu acho, e saí bem à vontade para tomar meu café. Quando eu saí, andei 100 metros, o tempo mudou. Eu voltei, coloquei uma bota própria até para a neve, um casaco de couro, um cachecol e alguma coisa assim. E fui, aí deu um guarda-chuva, claro, bem grande. Eu fui à padaria e voltei suando sem uma gota de chuva nem frio. E a única neve que eu vi foi do Lava Jato. Bom, e eu fiquei pensando, olha, errei no meu juízo, no meu julgamento. E esse julgamento nós fazemos o tempo todo. Quando você vem de carro e olha o Waze, a melhor rota é essa, é o julgamento. Você nunca sabe se é melhor mesmo, porque eu estou aqui, não estou lá. Eu sei como está aqui, não sei como está lá. Isso é angustiante para quem pensa nessas coisas, mas isso funciona assim. Porém, meus irmãos, os nossos juízos não passam apenas por essas questões que nós emitimos diariamente. Há juízos mais sérios, e as nossas escolhas, elas rotineiramente são dominadas por paixões, e as nossas paixões, elas predispõem o nosso juízo. A boa vontade, quando nós temos boa vontade, tudo é mais fácil. Quando nós temos má vontade, é tremendo.
Eu lembro que quando havia passeio nas minhas igrejas, meus filhos eram pequenos, não havia problema de acordar cedo. Pelo contrário, 2 da manhã, 4 da manhã, 6 da manhã, vinham no meu quarto, o pai está na hora, a mãe está na hora, etc. E a gente acomodava na minha cama e pronto, porque eles estavam ansiosos pelo passeio. Para a escola, digamos que a fixação não era tão nobre. Mas o fato é que quando você tem interesse, tudo é mais fácil. E quando você não tem. Então, outras vezes, faltam os elementos. Você não tem todos os elementos para julgar, todas as informações. Nós somos enganados pelas pequenas e, paradoxalmente, fortes impressões que temos, porque nós julgamos de acordo com a nossa perspectiva. Eu me lembro que alguns anos atrás houve uma reportagem muito rápida sobre alguém que estava enganando as pessoas aqui em São Paulo. Um golpe que eu conheci em 85, aquelas forminhas com a bolinha, onde é que estava a bolinha, e alguém apostava dinheiro, etc. E detiveram um senhor de idade, já um senhor, minha impressão que ele devia ter já uns 70 anos, ou quase isso. E aquele homem falava: olha, eu sou trabalhador, eu estou indo aqui na farmácia comprar remédio apenas, não sei por que me detiveram. Eu fiquei, em alguns segundos, solidário com aquele homem. Falei: puxa, que situação, né? Um aposentado na farmácia. Até eu vi o filme. Depois mostrou a gravação da Polícia Civil, aquele homem de desafio comandando aquele esquema de roubo no centro de São Paulo. Eu me precipitei no juízo. Isso acontece conosco também. Nossos juízos, eles podem não ter grandes consequências, mas nós nos enganamos. Quando nós falamos, então, de Deus, meus irmãos, devemos entender que Deus, no seu juízo, discerne o que há em nosso coração. Os atributos de Deus são completos e perfeitos. Deus, numa hora, não manifesta mais uma coisa do que outra. A perfeição em tudo em Deus. Se o Senhor fosse apenas soberano, se Deus fosse apenas misericordioso e amoroso, Ele poderia, em seu julgamento, se tornar injusto pela sua incapacidade de discernir as coisas. Eu posso julgar mal, não porque eu seja mal, é porque não tenho discernimento, não tenho clareza, mas Deus tem clareza. A injustiça nossa muitas vezes é por falta de conhecimento. E quão difícil é entender a nossa passionalidade, porque nós nos julgamos sempre objetivos. Temperamental, passional é o outro. Nós não, nós temos a visão bastante clara, mas não é verdade. O fato, meus irmãos, que nós podemos atribuir motivações santas a nós mesmos e pecaminosas aos outros. Quando nos deparamos com Deus, nós podemos ter a paz bíblica, a certeza, como diz o salmista: Deus é o justo juiz. Deus não pode ser manipulado. Deus não pode ser subornado. Deus não pode criar falsas notícias. Deus não lida com contra-informações. Deus, Ele é o que é. Eu sou o que sou. Eu não fui, eu não serei, eu sou o que sou. Por isso eu fui o que sou e serei o que sou, porque Deus permanece eternamente. E é esse Deus que julga todas as coisas. Nada está oculto diante de Deus. Eu não posso querer agradar a Deus com as minhas orações ou com o meu culto para obter favores de Deus. Eu não posso oferecer presentes a Deus via caixa 2 para conseguir algum benefício. Não, o nosso Deus não é assim. Não queremos aculturar Deus, a nossa mentalidade pecaminosa. Nada está oculto aos olhos de Deus. Ele sabe o que é, de fato. E Salomão diz: o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor. Quanto mais o coração dos filhos dos homens. E coração, como nós sabemos, e aqui também é isto, é o centro vital do homem. Ou seja, o centro vital de nosso pensar, de nosso fazer, de nosso sentir, esse centro que nós podemos desconhecer, muitas vezes nós não nos conhecemos perfeitamente, Deus conhece. Por isso que, por meio de uma figura, Salomão demonstra que Deus é criterioso, Deus é preciso em seu julgamento. O crisol prova a prata, no forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Deus, então, conhece as nossas reais motivações e intenções, porque nós vemos, quando muito, a ponta de um iceberg.
Isso, quando vejo aquilo ali, o que está por baixo eu não sei. E não sei porque eu sou ignorante. Nós não sabemos nem mesmo a respeito de nós, porque o nosso coração é enganoso. Nós mesmos nos confundimos com as nossas emoções, com a nossa capacidade de julgar. Como é difícil para nós, por exemplo, saber que nós estamos sob suspeição. Fala, olha, eu me declaro suspeito para julgar isso, porque eu estou totalmente envolvido nesse caso. É muito difícil. Pelo contrário, eu quero aproveitar para usar o meu voto para me beneficiar quando eu estou totalmente corrompido e envolvido. Mas com Deus não é assim. Ele sabe o que somos. Nosso Senhor, que é o nosso pastor, Ele é justo. E mais uma vez, Salomão nos diz: se disserdes, não soubemos, não perceberá aquele que pesa. Pesar aqui é medir, examinar, calcular a grandeza. Então, se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Deus sabe. E o juízo de Deus tem a ver com o seu conhecimento. E por meio de Jeremias, Deus faz um contraste entre o homem e Deus, entre a percepção, o coração do homem e o reto juízo de Deus. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Meus irmãos, isso serve de advertência e também de consolo. Nosso Deus é justo. Não há uma esfera sobre a qual Ele não tenha poder, domínio e conhecimento. As coisas podem ser escondidas, muito bem escondidas, mas nada está oculto diante de Deus. E este é o conforto do salmista, quando ele conclui o Salmo 7. Né? Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Esta é a alegria própria dos retos de coração. No Salmo 32, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Por isso que o salmista, ele inicia o Salmo 7 que lemos, rogando a salvação de Deus. E ele conclui o Salmo 7 rendendo graças a Deus. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Deus é justo em si mesmo. Deus tem um juízo discernidor. Ele sabe o que de fato as coisas são, porque Ele preserva a realidade e não a realidade fora do sustento de Deus. E um terceiro aspecto que eu analiso ainda dentro do conceito do Deus, do Senhor, que é justo, e de certa forma eu já falei algo sobre isso, é que Deus julga com justiça. Deus julga com justiça. Podemos ter um conhecimento adequado de uma matéria avaliada. Contudo, os meus critérios são bastante flexíveis, conforme aspectos da minha personalidade, do meu interesse e circunstâncias. É como estatística mesmo, você pega estatística e de acordo com o seu quadro de avaliação, você vai destacar o que lhe interessa e vai ver que tudo ali pode ser verdadeiro, só que basta que eu mude um critério. Eu mude o critério, eu vou achar moda ali e vou enfatizar o ponto que me interessa. Então eu posso ter os elementos, mas não ter um critério seguro. Por exemplo, o ser humano, conforme a cidade na qual o juiz vive, o fato de ser solteiro ou ser casado, ter filhos ou não, ser jovem ou mais maduro, ser um religioso praticante ou não, ser homem ou mulher, todos esses elementos acabam interferindo em menor ou maior grau a nossa capacidade de avaliar. Tanto é que nós falamos mesmo a respeito de nós. No passado eu via dessa forma, hoje eu vejo diferente. Não quer dizer que hoje estejamos certos e no passado estivemos errados. Eu estou falando que nós mesmos percebemos a nossa dificuldade. No mundo acadêmico, uma dificuldade hoje, que entre tantas que nós enfrentamos, é justamente que os jovens fazem carreira muito rápido e seria uma experiência
então eles acabam seus cursos, estão profissionais de concursos públicos, é claro que todos para servir a pátria. Então nós começamos agora a ter pessoas jovens com uma série de canudos e sem uma vivência, sem nenhum tipo de discernimento, mas tem um papel. A questão depois é honrar esse papel. Então nós somos levados por circunstâncias, nós vivemos dentro de um período, determinadas ênfases, cada época tem os seus próprios pecados, cada época tem a sua própria forma de avaliar. Nós julgamos dentro de elementos sociais, culturais, educacionais e geográficos. E ninguém escapa disso 100%. Entretanto, quando falamos de Deus, afirmando que Ele julga com justiça, significa que há um padrão ético e moral para os atos de Deus. O padrão de Deus é o seu caráter santo e perfeito. E eu posso então recorrer a Deus. E porque eu recorri a Deus, Deus não vai me dar ganho de causa, não nos iludamos. Ele vai julgar com justiça. E eu posso descobrir até que o errado era eu. Mas Deus julga com justiça. A retidão de Deus é conforme a sua justiça. O juízo de Deus não é presunçoso, ele não é leviano, ele é resultado do seu governo. No trono te assentas e julgas, diz o Salmo 9. No trono te assentas e julgas. Quando nós voltamos ao campo humano, encontramos Pilatos com sentimentos confusos diante do nosso Senhor, com medo de perder o cargo dele, com problema, não queria nenhum problema com os judeus, porque aquilo podia chegar ao governo romano, e os romanos queriam paz, não queriam confusão entre as províncias, e ele então fala de forma prepotente ao Senhor: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Repare, ele se julga o maioral. O Senhor Jesus, totalmente confiante na soberania de Deus, confiante na certeza do pacto da graça, quando ele veio morrer para cumprir a justiça de Deus e a misericórdia de Deus em favor do seu povo, ele mesmo vai nos mostrar: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada, por isso que me entregou a ti, maior pecado tem. Mesmo as maldades dos homens não escapam ao propósito de Deus, e Deus é justo. Deus não pode ser zombado. Nós não podemos brincar com Deus. Quando Moisés vai instruir os juízes, Moisés está dizendo: olha, os juízos de vocês devem ser o juízo de Deus, porque Deus é o juiz. Olha o que Moisés diz: não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto pequeno como grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Então cabe aos juízes emitir o conceito de Deus à luz de sua palavra, não dos seus interesses, não de suas circunstâncias. É o que ocorre na igreja. Às vezes nós confundimos isso com o papel do presbítero. Isso é claro que não ocorre aqui, mas pode ser uma tentação. Nós pensamos que presbíteros representam grupos da igreja, os jovens, os adolescentes, as mulheres, a terceira idade, a sexta idade, assim por diante. Não acontece isso. Os presbíteros representam o interesse de Deus para aquela igreja. É uma outra perspectiva. Eu não represento grupos, eu represento Deus, o interesse dele para a igreja. E como eu sei disso? À luz da palavra. Oração, submissão a Deus, pedido de discernimento para representar os interesses de Deus para com a sua igreja. O fato, meus irmãos, que independentemente dos juízos humanos, que podem ser uma expressão de Deus, Ele mesmo julga o mundo. O juízo definitivo, perfeito, absoluto é de Deus. Deste modo, o burlar a lei ou ser injustiçado nunca passa despercebido por Deus. Ele mesmo é quem julga. E como eu disse, isso traz conforto e traz responsabilidade. Deus é reto em seu juízo. Ele é justo em seus atos. Ele não se desvia do seu próprio padrão, que faz parte da sua natureza. Não é um padrão constitucional que foi feito e depois pode ser mudado por 3/5 ou coisa que o valha.
Deus é essencialmente justo. Deus é o padrão de si mesmo. Diz em Deuteronômio, Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É reto e justo. Por isso, nos mandamentos de Deus não há injustiça. A minha língua celebra a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. A justiça é a exteriorização da santidade de Deus, daquilo que Deus é. E assim como o Filho, o Pai ama a justiça. No Salmo 45 lemos, amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. É um salmo que fala do Filho e do Pai. Ambos amam a justiça. A justiça de Deus se caracteriza por uma ação coerente com Ele mesmo. Nisso podemos descansar. O trono do Senhor é um trono amparado no fundamento da justiça. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Ele mesmo julga o mundo com justiça e administra os povos com retidão. O salmista, então, meus irmãos, ele parte de um princípio, que o mundo não está entregue ao acaso ou simplesmente aos governantes. Deus, como eu já tratei em outra ocasião, ele compartilha conosco o poder de governar, mas ele não abre mão do seu governo. Aqui não há espaço para nenhum tipo de deísmo, o conceito de que o mundo funciona com as suas leis próprias e Deus está distante. Não há nenhum tipo de conceito de panteísmo, Deus se confunde com a matéria. Nenhum tipo de teísmo finito, Deus é bom, mas é limitado pelo mal, então Ele não é todo poderoso. Nenhum tipo de panteísmo, Deus e o mundo são eternos, não há lugar para isso. Deus é o proprietário de todas as coisas, Ele preserva todas as coisas e Ele julga com justiça. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Foi o que nós lemos no início do culto, foi o que nós cantamos. Por isso o salmista ora a Deus: julga-me, Senhor Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Há certeza de que justo és, Senhor, e retos os teus juízos. E outra vez, porque sustentas o meu direito, a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Ele mesmo julga o povo com justiça, o mundo com justiça. Administra os povos com retidão. Acontece, meus irmãos, que às vezes nós nos sentimos cercados por leis que parecem que não pegam, que não funcionam, e nós nos sentimos meio órfãos disso. Esses dias foram presos alguns de uma gangue que supostamente teria roubado 400 milhões de bancos apenas a partir de computadores, e dentro de uma operação muito boa de nossa polícia, que faz uma operação muito boa. Então o principal incriminado em 2 dias estava solto, nem 5 dias foram. Ele tem certamente bons advogados. Alguém tentou assassinar o nosso futuro presidente, tentou assassiná-lo, e o que acontece? Ele agiu sozinho, mas tinha muito dinheiro no hotel, e logo os advogados de primeira linha, caríssimos, que ninguém poderia pagá-los, já o socorreram. É algo muito estranho. Então as leis parecem muito distantes de nós, parecem frustrantes, porque as leis existem para o pobre, para o miserável, o que não tem, para o que anda dignamente. Então, meus irmãos, quando isso acontece conosco, é natural que nós caiamos num ceticismo. E esse ceticismo nos leva a um cinismo, porque não há espaço para a justiça. Mas a palavra de Deus, quando nos fala, o Senhor é o pastor, nós podemos dizer, o Senhor, que é o nosso pastor, é justo. E esse Deus cuida da nossa causa. O salmista afirma que Deus rege as nações, que Deus julga com justiça, também sustentando o seu direito e a sua causa. Deus cuida pessoalmente de nós e de nossas causas. Nada fica esquecido ou perdido no meio de papéis. Daí o salmista dizer:
Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido. O oprimido aqui é literal, é sofrido, amargurado. E o direito do necessitado. O necessitado aqui é mais do que pobre, é do paupérrimo, do miserável. Deus manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Eu estou citando o Salmo 140, 12. E em geral, o oprimido não tem direito e o necessitado também não tem. Eles não têm com que barganhar. Mas eu sei que o Senhor manterá a causa deles. O Senhor manterá a nossa causa. Deus não é o Deus dos pobres, nem Deus dos ricos. Deus é Deus. E Ele cuida de todos nós. E esse Senhor é justo. E esse Senhor é o nosso pastor. Justo. Julga com discernimento. Julga com justiça. Por isso, nada nos faltará. Que Deus nos abençoe. Amém.